Bom, então retomando, o conceito de industrialização por substituição de importações, tá, é um nome dado à forma como não apenas a economia brasileira, mas uma parte das economias latino-americanas cresceram ao longo da década de 30 até 1960, mais ou menos. Foi uma forma de crescimento muito específica, tá certo? E é a maneira como essa industrialização aconteceu que está presente nas reflexões que o Celso Furtado vai estar fazendo nesse livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, tá certo? Ou seja, embora o Celso Furtado tenha indicado nos capítulos anteriores uma série de problemas para o crescimento da economia brasileira, para o crescimento das próprias economias subdesenvolvidas, o fato é que o Brasil cresceu e se industrializou consideravelmente a partir da década de 30. Tá? Então, o que o Celso Furtado se pergunta nesses capítulos finais do Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, desse livro de 1961, é justamente como é possível entender esse processo de crescimento, mesmo com todos os problemas que existem para os países subdesenvolvidos. Tá? Que problemas são esses? Ora, os países subdesenvolvidos são dependentes dos mercados externos para conseguir exportar. Eles são dependentes dos investimentos ou do ingresso do capital estrangeiro para financiar suas importações ou para financiar os seus empréstimos internacionais, a sua dívida pública. Esses países são dependentes de importação e da assimilação de tecnologias poupadoras de mão de obra, em sua grande maioria, o que gera um desemprego estrutural, um excedente de mão de obra nas economias subdesenvolvidas, que precisa ser de alguma forma acomodado. Tá? Um outro problema, a própria dualidade entre um sistema industrial com maior produtividade e um setor agrícola de menor produtividade. Tá? E o que o Celso Furtado discutiu no último texto, né, no capítulo 5 do livro, os desequilíbrios externos e as dificuldades de importação. Tá certo? Então, esse conjunto de problemas, o Celso Furtado está pensando nesses capítulos do livro. Tá certo? Como que a gente pode definir, tá, de uma forma muito geral, o que foi essa industrialização por substituição de importações ou industrialização por substituição de importações. Tá? Vocês vão encontrar muito isso na literatura, nos textos que vocês forem ler de economia brasileira, seja como PSI, seja como ISI. Tá? Então, foi a forma de crescimento das economias latino-americanas a partir da década de 30. Não de todas, mas de uma certa parte dessas economias. Tá? Ela pode ser caracterizada como uma industrialização, entre aspas, fechada. Por que fechada? Tá? Porque é uma industrialização que vai ocorrer contando com uma série de mecanismos de proteção à indústria nacional contra a concorrência internacional. Ou seja, é uma industrialização que não se faz dentro de um quadro de ampla concorrência, tá? Mas é uma industrialização que ocorre num momento de proteção à indústria nacional. Por sua vez, é considerada uma industrialização fechada porque é uma industrialização voltada ou apoiada no mercado interno desses países. Tá? Então, o Brasil está se industrializando para vender produtos industriais no mercado brasileiro e não para exportação. Tá certo? Então, isso também coloca aí a grande importância da dimensão do mercado interno para apoiar, para garantir e para o sucesso desses processos de substituição de importações. Tá? O que é mais característico da substituição de importações é que é uma industrialização reativa a uma série de problemas econômicos típicos dos países subdesenvolvidos. Tá certo? Geralmente é uma industrialização que ocorre como resposta aos problemas do estrangulamento interno, ou seja,
Quando um país está impossibilitado de importar, aí a ausência de importações faz com que os consumidores procurem produtos nacionais, tá? E isso acabe estimulando investimentos industriais. Essa industrialização muitas vezes ela acontece como uma resposta à crise do setor exportador, tá? Quando o setor exportador entra em crise, geralmente isso se reflete na queda do ingresso de divisas, de moeda forte para importar, tá? Então, quando ocorre uma diminuição da capacidade de importar, o resultado é que essas importações, o que antes era importado vai ser buscado no mercado cambial, tá? No mercado interno, no mercado nacional. E um terceiro fator muito importante são as crises cambiais, tá? A gente vai ver nas próximas aulas que, em sequência de uma crise do setor exportador, uma queda de preços no produto internacional, como café, borracha, cobre, etc., a principal forma de defesa da economia é pela desvalorização cambial, tá? Então, em períodos de crise, essa desvalorização cambial ela vai fazer o quê? Ela desvaloriza a moeda nacional em relação às moedas estrangeiras, fazendo com que o preço de aquisição de um bem importado se torne muito mais caro, tá? Então, isso também vai estimular a busca de produtos no mercado interno, tá? A grande questão do processo de substituição de importações é que, se eu não posso importar, a substituição de importações significa eu criar um setor industrial que produza aquilo que antes era importado, tá certo? Só que quando eu consigo fazer isso em um setor industrial, automaticamente eu vou transferir a necessidade de importações para os outros setores. Setores que, por sua vez, são mais intensivos em capital e que, portanto, vão exigir mais importações. Tá? Ou seja, quanto mais avançado tecnologicamente o setor em substituição, maior a necessidade de importações de máquinas e equipamentos. Tá? A gente consegue ver isso nesse gráfico aqui, tá certo? Aqui a gente tem, olha, uma divisão, tá, dos setores industriais. Então você tem os bens de consumo não duráveis, que são os setores industriais mais leves, tá? Têxteis, calçados, alimentos, bebidas. Aí você tem o setor de consumo durável, tá? Eletrodomésticos, automóveis. O setor intermediário, tá? Ferro, aço, cimento, petróleo, petroquímico, que são insumos industriais e insumos para a construção civil, tá? E insumos para a própria infraestrutura de urbanização também. E aí você tem finalmente o setor de bens de capital, tá? Máquinas e equipamentos, ou seja, máquinas que produzem máquinas para os outros setores, tá certo? Máquinas que são capazes de produzir automóveis, máquinas que são capazes de produzir eletrodomésticos, tá certo? Não mais máquinas, inclusive, para produzir os teares, tá? A indústria, o maquinário para a indústria têxtil. A industrialização por substituição de importações, ela depende dessas etapas de substituição, tá certo? Então aqui, ó, na primeira rodada, o que substitui? Se substitui o setor de menor intensidade tecnológica, o setor de bens de consumo, tá certo? Então esse setor aqui ele passa a ser produzido internamente, tá certo? Só que para esse setor aqui conseguir ser substituído, eu preciso importar máquinas e equipamentos dos outros setores, tá certo? Na segunda rodada, a substituição de importações ela vai se dar nesse setor de bens de consumo duráveis, tá certo?
Só que para eu substituir esse setor de bens de consumo duráveis, o que eu vou precisar? Eu vou precisar importar muito máquina e equipamento, tá? Então, embora eu tenha solucionado o problema, eu não preciso mais importar têxteis, calçados, alimentos, etc., eu vou precisar importar muito mais para substituir esse setor de bens de consumo duráveis, tá certo? Então, isso não resolve o problema justamente da capacidade de importar da economia, né? Quando a gente chega na terceira rodada, a condição é mais difícil ainda, tá? Porque eu preciso de capital para implementar a indústria siderúrgica, a indústria petroquímica, indústrias que só funcionam em grande escala, indústrias que levam 4, 5, 6, 7 anos para operar e que exigem investimentos muito vultosos, tá? Então, a necessidade de importação aqui ela aumenta ainda mais, embora nos outros setores ela já esteja bem diminuída, tá? Até que finalmente a gente chega nesse setor de bens de capital, tá? Máquinas e equipamentos. Tá? Quando o Celso Furtado está falando em desequilíbrios externos, em dificuldades de superar e de avançar a industrialização, ele tem isso na cabeça, tá certo? Quando eu substituo um setor menos intensivo de capital, automaticamente eu continuo dependendo de importações para substituir os setores mais complexos, tá certo? Como resultado, essa economia ela vai sempre ter um desequilíbrio externo até que eu consiga substituir todos os setores produtivos. E aí eu não precisaria mais importar para nenhum dos setores. Tá? Então essa aqui que é o quadro esquemático do que seria a substituição de importações. Tá? Agora a gente vai ver como que ela foi sendo feita. Isso aqui é um esquema teórico, tá? Isso aqui é um esquema teórico, está lá no livro da Maria da Conceição Tavares, da substituição de importações ao capitalismo financeiro. E aí agora a gente vai ver como que isso foi acontecendo no Brasil e quais foram os fatores que fizeram com que o Brasil passasse a operar por essa industrialização por substituição de importações. Tá certo? Aqui a gente já tem um resultado, tá, da economia brasileira no período 28-45 e a gente vai conseguindo ver aqui o que? Como que a agricultura, que era a principal responsável pelo valor adicionado da produção, tá? E aqui em grande parte a gente está falando do café e da borracha, tá? A agricultura vai perdendo espaço para a indústria. Tá certo? Então, aqui na década de 40, a indústria praticamente igualou a agricultura. Tá? E aí a gente consegue ver também que o papel do governo, né, nos investimentos, ele vai sair de um certo patamar, em torno de 15%, vai aumentar bastante no início da década de 30, mas vai se manter elevado nos outros anos. Tá? Isso também é um dado importante. Muito bem. Como que se deu essa industrialização por substituições no Brasil? Tá? O Celso Furtado indica que é a crise de 29, tá? A política de recuperação econômica que o Brasil faz após a crise tem como resultado o quê? Esse deslocamento do centro dinâmico que a gente vai ver logo mais. Mas a gente consegue visualizar aqui. O deslocamento do centro dinâmico para o Celso Furtado é que a dinâmica do investimento industrial vai sair da agricultura e vai passar progressivamente para a indústria ao longo da década de 30 e de 40. Tá? Por que a crise de 29 foi fundamental para o início desse processo de substituição de importações? Muito bem. A crise de 29 teve como resultado uma queda dos preços do café e da demanda do café brasileiro. Tá? Aqui a gente consegue ver, olha, o preço do café no período. Tá? Então ele sai de 5 libras, tá, em 28, cai para quase metade em 1930
para ter uma diminuição de mais de 60% em 31, tá? E aí esse preço do café não se recupera mais, tá? Então você tem aí em 6, 7 anos uma desvalorização de 75% praticamente. 70% praticamente, tá? 70% exatamente aqui quando a gente olha o índice, tá? E os preços internos do café também caem, mas não caem na mesma velocidade, tá? Então a gente tem a queda dos preços do café e isso afeta toda a economia brasileira, porque toda a economia brasileira girava em torno, toda não, mas grande parte da economia brasileira girava em torno da produção do café, tá certo? O que o governo vai fazer para resolver o problema da crise econômica? O governo Vargas ele vai adotar uma política de colheita e destruição dos estoques de café, tá certo? Como uma forma de manter o nível da atividade econômica, tá? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Essa aqui é a grande interpretação do Celso Furtado, que ele lança no livro dele, Formação Econômica do Brasil, é justamente a interpretação sobre como o Brasil solucionou os problemas da crise de 29. Tá? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o que o Brasil faz? Ao invés de deixar o café apodrecer nos pés, o que geraria um desemprego em massa, o que ele faz? Ele garante uma política de preço mínimo para a compra do café. Tá? Ao comprar esse café, o que o governo brasileiro está fazendo? Está fazendo com que os fazendeiros continuem empregando trabalhadores, pagando salário para esses trabalhadores, tá certo? O governo brasileiro, ao comprar esse café e destruir esse café, o que ele está fazendo? Ele está impedindo que o aumento da oferta de café no mercado internacional diminua ainda mais os preços, tá certo? Então, o que o governo brasileiro está fazendo é manter o nível da atividade econômica mesmo num período de crise mundial, tá? Aliado a isso, o que o governo brasileiro vai fazer? Uma forte desvalorização cambial, que vai desestimular as importações, tá? Quando você tem um aumento, uma manutenção do nível da atividade econômica, com desvalorização cambial e ausência de importações, a massa de salários decorrente dessa manutenção do nível da atividade econômica vai pressionar, vai aumentar a procura por produtos industriais internamente, tá certo? Ou seja, o que vai acontecer? Se antes a maioria do lucro do café era reinvestido na plantação de café, agora os empresários vão começar a investir no setor industrial, porque eles percebem que há uma demanda para esses produtos industriais brasileiros, tá certo? E é isso que vai gerar o deslocamento do centro dinâmico, tá? Ou seja, a desvalorização cambial somada à dificuldade para importar, somada ao nível da atividade econômica mantida pela política de compra e destruição de estoques de café, gerou uma demanda pelos produtos industriais nacionais. Tá? De forma que os investimentos industriais passam a ser o setor dinâmico da economia brasileira na década de 30. Tá? E aqui é muito importante a gente perceber que, na verdade, o setor industrial ele já estava crescendo ao longo de toda a década de 30. Tá? A toda a década de 20, desculpa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a crise de 29 encontrou já um setor industrial considerável, tá certo? Um setor industrial preparado, tá? Para atender esse mercado nacional, tá? Aqui a gente tem os dados de 10 produtos industriais e aqui a gente tem tirando o algodão, tá? Isso aqui é importante porque tirando o algodão era a principal
era a principal indústria brasileira, tá certo? Mais de 60% do que se produzia em termos industriais era algodão. Quando a gente exclui o algodão, a gente vê que a indústria cresce mesmo assim, tá? Que esse crescimento não é decorrente só da indústria têxtil, mas já está havendo uma certa diversificação das indústrias, claro que são as indústrias desse setor de bens de consumo leve, tá certo? Aqui a gente consegue ver, aqui são alguns gráficos, tá? Para a gente conseguir ver o resultado desse deslocamento do centro dinâmico, tá? Então o PIB fica negativo em 31, em 30 e 31, e em 32 ele já se recupera, tá? Em 36 ele tem um ano sensacional, tá? E aí quando a gente olha aqui, a gente consegue ver que essa recuperação do PIB está sendo puxada, sobretudo, pela produção industrial, e não tanto pela produção agrícola, nem pela produção de serviços, que oscila muito, tá? Um outro elemento que o Celso Furtado chama bastante atenção no texto dele é a inflação que existia nesse período, ou seja, tá? Como que também o aumento do nível dos preços internos e as desvalorizações cambiais, elas também serviram como proteção e como estímulo para o consumo dos produtos industriais. Então aqui a gente tem aqui não apenas um aumento praticamente constante aí do nível de preços ao consumidor, como a gente tem aí uma tendência a desvalorizações cambiais, tá certo? Tudo isso protegendo a indústria nacional na década de 1930. A década de 40, ela vai ser uma década, tá, no qual esse crescimento do setor industrial vai pressionar cada vez mais por mais importações de máquinas e de equipamentos, tá certo? Porque esse crescimento industrial na década de 30 foi feito se aproveitando a capacidade já instalada nas indústrias, foi somente a partir aqui de 33, 34 que o Brasil começa a importar máquinas e equipamentos, tá? Mas existe a pressão por aumentar a capacidade produtiva da indústria e exige a necessidade de importar insumos e matérias-primas para as indústrias que foram substituídas desde a década de 20, cuja substituição avançou ao longo da década de 30. O resultado dessa pressão, tá, é o que o Celso Furtado mostrou no capítulo 5, se reflete, e vai mostrar no capítulo 6, vai se refletir numa forte pressão sobre o nível de preços, ou seja, sobre um aumento da inflação. Então a gente consegue ver aqui na década de 40 que a inflação cresce consideravelmente, tá? Raramente ela está abaixo de 2 dígitos, certo? A gente tem um problema adicional, que é a Segunda Guerra Mundial, né? De 40, 44, 45, o Brasil tem dificuldades para importar máquinas, equipamentos e produtos industrializados. Na verdade, o Brasil, a produção industrial, a produção têxtil do Brasil cresce muito devido à própria demanda dessas exportações industriais que os países aliados fazem para o Brasil, né? O Celso Furtado vai mencionar que no final da guerra ocorre uma liberalização das importações, tá? Acaba o controle sobre as importações e tudo que o Brasil conseguiu de reservas cambiais durante a guerra se esgota na verdade, entre 45 e 47, de forma que a partir de 47 o Brasil começa a criar um sistema de proteger a sua indústria nacional e de tentar, de alguma forma, planejar o avanço do processo de substituição de importações, e ele faz isso através das licenças de importação. Para você importar qualquer coisa a partir de 47, você precisaria de uma licença prévia, tá? E essa licença era dada a partir de critérios de prioridade, tá? Havia comitês técnicos que definiam quais eram as importações que deviam ser feitas, sobretudo os setores industriais, que deveriam importar máquinas, equipamentos e insumos, tá? Então isso era uma forma de
de atender às necessidades do avanço desse processo de substituição de importações. O resultado, como um todo, na década de 40, é que a gente tem aí um aumento da inflação e uma maior intensidade desse estrangulamento interno, tá certo? A gente tem um certo alívio da inflação aqui no final, também por conta de uma desvalorização cambial, a gente consegue ver aqui, mas olhando aqui os dados, a gente percebe, tá, que o produto interno ele continua crescendo, tá? Mesmo aqui, ó, em 42 a gente tem um produto negativo, mas o produto industrial crescendo, o produto industrial sempre maior que o produto interno bruto, ou seja, ele está puxando o produto, o PIB como um todo, tá certo? Então a gente tem aí de fato o avanço dessa substituição de importações. Até que a gente chegue na década de 1950, quando a gente tem uma forte crise cambial, em 1953, e aí a política cambial ela se altera, então se até 53 a gente tem as licenças para importação, a partir de 53 a gente vai ter a instalação do sistema de taxas múltiplas de câmbio, tá? Então existem leilões cambiais que vão ser utilizados para 5 faixas de importações de acordo com prioridades, tá? Então a taxa de câmbio fixa e mais baixa é para importação de petróleo, material de tinta para imprensa e etc. E as outras taxas, as outras faixas, elas têm taxas cambiais maiores, quer dizer, você precisa de mais cruzados para comprar os dólares, as divisas, para poder importar de acordo com o nível de prioridade dessas importações. Tá? Isso aqui vai ser muito importante porque esse vai ser um dos principais mecanismos que vai viabilizar o grande plano, o grande projeto de industrialização e de desenvolvimento econômico que vai ser feito na década de 50, que é o plano de metas. Tá? Plano de metas do governo do Juscelino Kubitschek. Tá? O texto, o capítulo 6 do Celso Furtado, a industrialização e inflação, ele é um capítulo escrito no último ano do plano de metas. Então o Celso Furtado ele está escrevendo esse 6º capítulo tendo na mente o resultado desse grande programa de investimentos que foi o plano de metas, tá certo? O que foi esse plano de metas? Foi um projeto de planejamento econômico, tá? que buscou resolver os principais gargalos, os principais pontos de estrangulamento da economia brasileira e que poderia abrir espaço e criar uma estrutura para quê? Para a substituição de importações desses setores mais avançados, sobretudo bens intermediários e bens de capital. Tá certo? Então, o plano de metas, ele tinha 5 grandes metas, tá, que precisariam ser atendidas. Energia, transporte, alimentação, indústria básica e educação. Tá? Isso se dividia em 30 metas, se não me engano, e em seguida foi acrescentada uma nova meta, que foi chamada de meta-síntese do plano, que foi a construção de Brasília. Tá? A mudança da capital do estado, do Rio de Janeiro, para o centro do país, criando como uma forma de impulsionar a interligação interna entre as diversas regiões, entre os diversos territórios do país. Tá? Como que foi dividido as prioridades e os investimentos do plano de metas? Tá?
praticamente metade dos recursos foi direcionado para energia, tá certo? Era preciso ampliar o fornecimento de energia para a instalação industrial. O segundo ponto foi o transporte, ou seja, a modernização do sistema de transportes, não mais baseado nas estradas de ferro, mas agora baseado nas estradas de rodagem, tá? Nas rodovias, tá? Porque estava incluso no plano de metas a percepção de que era preciso ampliar esse sistema de transporte rodoviário como uma forma de gerar demanda para a implementação da indústria automobilística e dos diversos setores industriais fornecedores de insumos e de artigos para a indústria automobilística. Tá? Alimentação e educação tiveram recursos mínimos, tá certo? E a indústria básica, ou seja, siderurgia, aço, petróleo, também recebeu uma quantidade considerável de recursos para o plano de metas. Tá certo? Só para lembrar, é no último ano do plano de metas, em 1959, que vai surgir a Sudene também. Tá certo? Então a Sudene ela surge dentro desse espectro de busca de planejamento econômico e de busca de resolver os principais problemas da economia brasileira. Certo? Quando a gente olha, por sua vez, os resultados do plano de meta, a gente consegue ver, tá, que ele teve sucesso em praticamente todos os setores em que ele se dispôs. Tá? Então, entre a previsão e o realizado de energia elétrica, o fornecimento se atingiu a 82% do previsto, produção de carvão muito pouco, o aumento da produção de petróleo chegou a 76% do que foi pretendido, o refino continuou sendo um gargalo, as ferrovias que não estavam tão presentes no plano de metas, né, não era o carro-chefe, digamos assim, também teve um desenvolvimento modesto, mas a construção de rodovias e a pavimentação excedeu em muito o que foi previamente planejado. Isso aqui talvez seja resultado do próprio projeto de Brasília. Produção de aço também teve um aumento considerável, de cimento e isso que talvez seja a indústria símbolo, tá, do plano de metas, que foi a indústria automobilística, tá? Ela atingiu 78% do que foi previsto. Tá? E aí a gente conseguiu um elevado grau de nacionalização da produção de carros e de caminhões ao final do plano de metas. Tá certo? Quando a gente olha, por sua vez, o resultado para a economia brasileira como um todo do plano de metas, a gente consegue ver, tá, um forte crescimento econômico, sobretudo a partir de 57, tá? Um crescimento econômico, novamente, puxado pela indústria, tá? Mas também contando com os outros setores. Tá? Aqui a gente olha o crescimento de alguns setores específicos entre 55 e 62 para a gente entender, tá, a importância do plano de metas. O plano de metas, portanto, né, só para a gente relembrar, ele foi um plano que operou nessas terceira e quarta rodada aqui. Tá? Um pouco na segunda, né, a produção de automóveis, mas sobretudo aqui, ó, ferro, aço, cimento, máquinas, equipamentos, infraestrutura. Tá? E isso fica bem patente quando a gente olha que entre 55 e 62, a produção de materiais para transportes cresceu 700%, materiais elétricos e de comunicação 400%, enquanto os setores tradicionais da indústria cresceram muito pouco em comparação. Tá certo? Isso significa o quê? Esses setores já estavam com seu processo de substituição praticamente concluído, enquanto esses setores aqui foram de fato impulsionados
pelo plano de metas. Consequência do plano de metas, tá, foi um aumento muito grande da inflação. Tá? O plano de metas previa investimentos do Estado, investimento dos empresários nacionais, investimentos de empresas estrangeiras, mas, contudo, esses investimentos não vieram no mesmo volume necessário para atender às grandes demandas do setor. Tá certo? O resultado disso foi um crescimento da inflação, um aumento da inflação, tá? E aí a gente olha aqui, sobretudo, 59, ela chegou a quase 40% ao ano. Em 60 ela diminui um pouco, em 61 ela continua crescendo, tá? O plano de metas, para ser financiado, ele foi financiado com emissão monetária, que a gente consegue ver também, tá certo? O quanto que se emitiu de moeda para pagar os investimentos. A inflação e essa expansão da base monetária teve como resultado também uma diminuição do valor real do salário mínimo, né, por conta da inflação, obviamente. E aqui a gente vê os déficits em conta corrente que o Brasil teve, que teve como contrapartida também uma elevação da dívida externa. Quando o Celso Furtado escreve o capítulo 6, tá? O capítulo Industrialização e Inflação, a principal tese do Celso Furtado é que esse grande aumento da inflação entre 57 e 59 foi decorrente do quê? Da própria necessidade dos investimentos do plano de metas. A tese do Celso Furtado, quando ele está olhando aqui na década de 60, tá? Essa diminuição da inflação, qual é? Agora que se completou a substituição de importações, a tendência é que a inflação diminua, tá? Porque a inflação que existiu no Brasil na década de 50 não era uma inflação decorrente da expansão monetária, mas era uma inflação decorrente dos desequilíbrios da economia brasileira nesse momento de substituição dos setores mais intensivos de capital, o setor de bens intermediários e os setores de bens de capital. Tá certo? Aqui a gente consegue perceber muito bem como que operou, né, essa substituição de importações. Tá? Então aqui, ó, quando a gente olha, né, os bens de consumo duráveis, as importações diminuíram, tá? Aqui em bilhões de cruzeiro, enquanto a produção doméstica cresceu bastante, tá? Só que enquanto está diminuindo aqui, vocês percebam que está aumentando as importações de bens intermediários, tá? Quando está diminuindo aqui as importações de bens duráveis, está aumentando as necessidades de importações de bens de capital, tá? De bens intermediários. Então são esses desequilíbrios que a gente precisa observar, e são esses desequilíbrios que o Celso Furtado está notando que ele vai notar nesse capítulo 6. Tá? Agora a gente consegue ver muito bem aqui como a produção doméstica vai crescendo, né, em todos os setores, tá? Mas não é um processo automático. A diminuição de um implica sempre o aumento de outros setores, tá certo? E aqui a gente consegue ver, né, a quantidade de importações sobre a oferta total. Então a gente vê que o Brasil se tornou mais autossuficiente na sua demanda por produtos industriais. Tá certo? Então, tudo isso para ajudar a gente a entender esse texto que o Celso Furtado vai discutir,
e que nós discutiremos em breve, que é justamente a relação entre industrialização e inflação. Tá certo? É isso, gente.